Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 15, a partir do versículo 15. Enquanto você abre, eu quero lembrar o tema do nosso ano. Para a comunidade evangélica de Maringá, para todos os seus membros, nós estamos no ano da esperança. E o tema para esse mês é: venha e veja. Venha e veja o quê? Venha e veja tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, na vida de outras pessoas e vai continuar a fazer na sua vida também. E o tema de hoje é: Jesus tem um convite para você. Glória a Deus? Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 15, está escrito o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Versículo 16. A quem vou comparar esta geração? Ela é semelhante a meninos, crianças, que sentados na praça gritam para os seus companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não choraram. O que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que a geração daquela época, e isso vale para a nossa geração de hoje, são como crianças mimadas, como talvez filho único, que nada está bom. Então ele começa a dizer: nós cantamos músicas alegres e vocês não se alegraram. Então nós mudamos, nós cantamos músicas tristes e vocês não choraram. Mas o que está acontecendo com vocês? E aí então ele começa a explicar o que ele está querendo dizer com isso. Ele está querendo dizer que Deus enviou a mensagem daquilo que vai acontecer no final dos tempos e que as pessoas precisam estar preparadas e as pessoas não estão preocupadas em se preparar, em tomar uma atitude e viver daquilo que precisa. Então ele começa a fazer agora, a partir de então, uma comparação de João Batista com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 18, ele disse o seguinte: pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês diziam: João Batista tem demônio. Versículo 19, veio o Filho do Homem, aqui o próprio Senhor Jesus Cristo. Veio o Senhor Jesus Cristo, que come e bebe, e vocês dizem: está aí um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, depois de falar que a nossa geração, como a geração passada, é como de crianças mimadas, o Senhor Jesus começa a falar então que Deus enviou João Batista. João Batista, ele não tinha vida social. Se você convidasse João Batista para um aniversário, ele não ia. Se você convidasse o João Batista para um casamento, ele não ia. Se você fizesse um almoço de domingo na sua casa e convidasse o João Batista, ele não ia. O negócio do João Batista era ficar no deserto, comendo lá aquela dieta tradicional dele, e ele não, então, ficava junto com as pessoas, ele estava sempre separado. E aí as pessoas diziam: João Batista tem demônio. É o que está, o próprio Senhor Jesus dizendo daquilo que as pessoas falavam de João Batista. Mas então veio o Senhor Jesus, que ao contrário do João Batista, adorava uma vida social. Se convidasse o Senhor Jesus para um casamento, ele ia. Tanto é que está registrado na Bíblia. E faltou, inclusive, vinho no casamento, ele foi lá e transformou a água no vinho para o casamento não acabar. Se convidasse ele para um jantar, ele ia. O próprio Mateus registra isso, que ele fez um jantar e o Senhor ia. Então o Senhor Jesus era gente que gosta de gente. Mas ainda assim, o povo não se decide. Então é por isso que ele está fazendo essa comparação. E aí agora, depois de dizer que o Senhor Jesus enviou os profetas, enviou a mensagem e o povo não se decide, ele começa a dizer agora que um dia no futuro haverá um julgamento, haverá um juízo. E as pessoas precisam saber disso
para tomar uma decisão na vida. Então ele começa a falar agora das cidades, e evidentemente, onde tem cidade, é porque tem gente. Então ele começa a dizer, versículo 20, então o Senhor Jesus começou a dizer sobre as cidades pelas quais ele tinha operado muitos milagres, mas elas não se arrependeram. Então, versículo 21 ele diz, ai de ti, Corazim, Corazim e Betsaida são cidades, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro e Sidom são também outras duas cidades. Se tivessem operado os milagres que se fizeram na cidade de vocês, a muitos elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza era um costume da época, né? Que as pessoas vestiam, tiravam suas roupas, vestiam pano de saco, colocavam cinza na cabeça como sinal de arrependimento, de humilhação. Versículo 22. Contudo vos digo, no dia do juízo. Então aqui ele começa a falar que haverá um dia que haverá um julgamento. No dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Tu, Cafarnaum, era uma outra cidade, uma cidade inclusive que Jesus morou depois que ele deixou de morar em Nazaré. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, eles teriam permanecido até o dia de hoje. Versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo, de novo, ele falando do juízo final, haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma do que para contigo. Então aí, a partir de agora, Jesus começa a fazer um agradecimento ao Senhor, e aí vem então a palavra que nós vamos meditar hoje, que diz o seguinte, então o Senhor Jesus exclamou, versículo 25, ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e dos instruídos e as revelaste aos teus pequeninos. Pequeninos aqui não são crianças, mas são pessoas humildes, né? Isso que o texto está querendo dizer. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E aí o Senhor Jesus revela, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Essa parte é importante, porque o Senhor Jesus diz, é o Senhor Jesus que vai se revelar às pessoas. E aí então começa o famoso versículo 28 de Mateus, no capítulo 11, 28, que diz o seguinte, venham a mim, o Senhor Jesus dizendo, venham a mim, o Senhor Jesus fazendo um convite, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, você que está oprimido, e eu aliviarei você. Versículo 29, tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós nunca tivemos uma geração com pessoas tão cansadas, tão sobrecarregadas, tão ansiosas. Nós nunca vimos, em outra época, tantas pessoas com síndrome de pânico, com depressão. Aliás, um comentário aqui politicamente incorreto, quando eu era jovem, a única palavra de depressão que a gente ouvia era da panela depressão, né? Depressão, né, com essa crise emocional que a gente tem hoje, a gente não tinha, porque a vida era mais simples, a gente não tinha tanta cobrança, a gente não precisava mostrar para o vizinho, para o cunhado, para o amigo, uma coisa que a gente não é, e a gente quer mostrar.
Então, nós vivemos uma época em que nós estamos, de fato, sobrecarregados. Um dos maiores psiquiatras do Brasil e reconhecido no mundo inteiro, o Dr. Augusto Cury, diz que nós vivemos numa época que nós estamos com uma síndrome do pensamento acelerado. Nós temos tantos pensamentos tão acelerados que isso gera um desgaste entre nós, que gera ansiedade, isso gera dificuldade para dormir e a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, o mês que vem, o ano que vem, e a gente nem sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Então, quando você não está bem, vem um ditado popular que já diz, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Você conhece esse ditado? Isso aí é antigo, né? Esse é o ditado das antigas. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso e a gente tem uma tendência em tomar decisão errada e dar resposta mal educada para quem está perto. Seja quem você gosta, quem você não gosta, seja para pai, para mãe, para marido, para esposa, para filho. E isso gera um monte de problema, gera aquele efeito dominó. Então, nós precisamos estar bem com a nossa cabeça, com o nosso coração, nós precisamos deitar na cama à noite e dormir. E por que a gente não faz isso? Porque é tanta crise, é tanta preocupação, é tanto medo, é tanto isso, que a gente fica sobrecarregado. E quando você começa a ficar sobrecarregado, e você começa a não ver alternativa, saída, você entra em crise, é natural. E aí você fica se perguntando, quem que eu sou, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui? E pior, se eu morrer, para onde eu vou? E a gente não tem segurança para essas coisas. Então a gente precisa recorrer à palavra de Deus. Porque nós não deveríamos estar vivendo tudo isso. Nós não deveríamos estar vivendo num mundo com tanta violência, com tanta gente querendo passar a perna no outro, fazendo mal. E por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu lá atrás, quando Deus colocou Eva e Adão no jardim. E eles tinham só uma proibição. Eles só não podiam fazer uma única coisa. Todo o resto eles podiam fazer. O que eles fizeram? Fizeram aquilo que não podiam. Todas as outras coisas que eles podiam fazer, eles não fizeram. Mas pegar do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles pegaram. E por conta disso, por conta dessa desobediência, pelo fato de desobedecer essa orientação do Senhor, nós deixamos de estar debaixo das asas do Altíssimo. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, enquanto Adão e Eva estavam obedecendo ao Senhor, eles estavam diretamente guardados pelo Senhor de todo e qualquer mal. A partir do momento que eles desobedecem, eles deixam de fazer parte do reino de Deus. E aí então, eles começam a fazer parte de um outro reino, que é o reino das trevas. E no reino das trevas, meu irmão e minha irmã, não existe amor. Amor é uma característica de Deus. Só existe no reino de Deus. No reino das trevas existe uma lei, que é a lei do pecado, que ela age com uma gravidade. Por mais que você não saiba que exista a lei da gravidade, se você subir aqui no telhado da igreja e você pular, vai dar ruim. Eu me lembro, inclusive, de um filho de uma conhecida nossa, criança, Então ele estava no parquinho, tinha aquele escorregador, e no escorregador, evidentemente, tem aquelas escadinhas que a criança sobe, para depois escorregar. E ele estava com a roupa do Superman. Então ele devia ter uns 6, 7 anos, ele subiu no escorregador, e lá em cima do escorregador ele gritou: eu sou o Superman, eu vou voar! E a mãe, pelo amor de Deus, não faz isso! E o menino pulou. Lógico que ele não voou, mas mãe é mãe. Eu acho que nessas horas Deus dá um superpoder para as mães. E a mãe foi lá, pulou e agarrou o menino quando ele estava quase caindo no chão.
Então tem dessas coisas, meus irmãos. Então a gente precisa lembrar quem nós somos, o que nós fazemos, qual que é a nossa condição, para que a gente possa de fato viver aquilo que Deus tem para nós. Então, nessa história, a gente vê o quanto nós acabamos ficando limitados, porque a lei da gravidade, ela age dessa mesma maneira. Se você subir, pular, vai dar ruim, porque existe uma lei da gravidade que puxa as pessoas para baixo e puxa com força. Então, o pecado, ele gerou essa maldade no nosso coração. E é incrível como que nós nascemos assim. Não é um comportamento que nós aprendemos. Você pega as crianças na escola, as crianças pequenininhas, elas já começam a fazer bullying umas com as outras. Ah, porque você é gordinho. Ah, porque você é muito magro. Você é muito... na minha época, era Olivia Palito, porque tinha aquele desenho do Popeye, né? Então a Olivia Palito era bem magrinha, né? Então você é Olivia Palito, se a criança é alta, porque você é muito grande, você é esquisito. Se a criança usa óculos, porque você é quatro olhos. E à medida que vai crescendo, não é diferente. A gente tem uma tendência natural de só ver o mal no outro. E por vezes de querer fazer o mal no outro. Mas não deveria ser assim. E o apóstolo Paulo, ele explica como é que isso acontece. Em Romanos, no capítulo 7, ele diz: eu não entendo o que faço. Evidentemente que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui da experiência dele antes de ter as revelações do Senhor. Então ele está falando aqui da experiência de toda e qualquer pessoa que ainda não conheceu o Senhor Jesus. Então, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, ele disse: eu não entendo o que eu faço, porque eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu não quero e que por vezes eu odeio. E aí no versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, é isso que eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, então significa que o pecado habita em mim. Que eu sou escravo do pecado, que me obriga a fazer o que eu não quero. Como, por exemplo, responder mal, responder de maneira dura para uma outra pessoa, sendo da minha casa ou não, por vezes por uma coisa que não merecia uma resposta tão dura. Então, no versículo 22 de Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala: no íntimo, no meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma outra lei atuando no meu corpo e que gera uma guerra na minha mente entre eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Então eu me torno prisioneiro da lei do pecado que atua em mim. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Aí então ele disse: mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, ele começa dizendo então aquilo que acontece depois que você tem uma experiência de salvação, de mudança de reino, de mudança de coração com o Senhor Jesus. Aí ele diz então, para essas pessoas, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, porque Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós olhamos para os planos do Senhor para nós precisamos conhecer quais são esses planos. E quais são esses planos? Em Efésios, no capítulo 1, o Senhor Jesus disse que antes da fundação do mundo, Ele escolheu você. E aí é importante que você tenha uma informação que quando Deus criou Adão e Eva, eles sabiam que eles iriam desobedecer. Então não é que Adão e Eva pecaram e pegaram o Senhor desprevenido e eles precisaram criar um plano, o plano da salvação para resgatar a humanidade. Não.
Antes da fundação do mundo, eles sabiam que isso iria acontecer e eles sabiam que seria necessário que o Senhor Jesus Cristo viesse para nos livrar dessa lei do pecado que faz com que a gente seja uma pessoa má, uma pessoa egoísta. E aí então, no Salmo 139, tem declarações belíssimas que você precisa ler. Uma delas diz que quando você estava no ventre da sua mãe, acredite você ou não, quando você estava no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os planos que Ele tinha para você. Talvez você tenha problema com seu pai. Talvez você não goste do fato de ter nascido. Outras pessoas na Bíblia, personagens usados por Deus, aliás, pessoas usadas por Deus, também tiveram crise e pensaram que seria melhor se elas não tivessem nascido. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O seu pai e a sua mãe, porque também tem gente que tem problema com mãe, né? Foi abandonado por mãe, foi deixado por adoção, etc. e tal. O seu pai e a sua mãe, eles só forneceram o material genético para formar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Quem deu foi Deus. Então, o Salmo 139 diz que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus olhou para você, Deus criou o seu corpo, Deus criou a sua personalidade, Ele te deu dons, te deu talentos, e Ele diz que todas as obras dele são admiráveis. Então você pode não se achar bonito, você pode não se achar bonita, porque criaram um padrão de beleza e disseram que aquele lá que é o bonito. Que, por sinal, raríssimas pessoas têm aquele padrão, né? Mas o padrão de Deus é diferente. Deus te olha com amor. E aos olhos de Deus, você é incomparável. Mas não basta isso. Não basta isso. Se o Salmo 139 diz que ele fez planos para você, em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz que somente Deus é que sabe quais são os planos que Ele tem para você, e são planos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. E o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele traz as últimas revelações antes que a Bíblia fosse encerrada. Ele diz que Deus nos resgatou para nós sermos reis e sacerdotes num novo mundo que vai ser criado pelo Senhor Jesus. Então, meu irmão, essa ilusão que nós temos aqui, que a gente tem que ser bem-sucedido, que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que ter uma casa boa, que tem que ter carro bom, que tem que ter isso, tem que ter aquilo e blá, 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 blá. Isso não é o nosso objetivo de vida. Claro que se o Senhor te der revelação de como conquistar isso, glória a Deus, é bênção do Senhor. Mas o seu objetivo, por estar vivendo, é para você decidir se você acha que é bom o governo dos homens ou se você prefere ser governado pelo Senhor Deus. É esse o objetivo nosso aqui. Antes de nós entrarmos na eternidade, Deus está dando uma oportunidade que os próprios anjos não tiveram. E aí vocês se lembram da rebelião de Lúcifer. Ninguém sabia como era viver sem ser governado por Deus. Então Lúcifer achou que ele era o cara, que ele iria fazer e que ele iria acontecer, que ele iria tomar o lugar de Deus, que ele iria ser melhor do que Deus, e a gente viu no que deu, e o que ele está fazendo também conosco, porque ele também que influencia. Então nós temos a lei do pecado contra nós, como a lei da gravidade, e nós temos mais a influência de Satanás, de todos os seus demônios. Então viver sem o governo de Deus, que é o que nós fazemos hoje, é de fato um caos, é um horror. Nós queremos nos comparar com a cidade de Londrina, nós queremos ser melhor que Londrina, nós queremos ser melhor do que a Argentina, os
europeus querem ser melhores do que os latinos, tem preconceito com os asiáticos e por aí vai. Nós estamos sempre vendo maneiras de criar barreira entre nós mesmos. Não funciona. Então nós temos a grande oportunidade de escolher em que mundo nós queremos viver. Porque o mundo que nós vivemos aqui é um mundo rápido. Outro dia, acredite você ou não, eu tinha 18 anos. Já tenho 54. Eu sei que você vai falar, não parece. Aí eu fico animado, você fala, você quer mais, né? Misericórdia, Senhor, misericórdia, né? Mas é assim, a vida é muito rápida. E aí quando Jesus fala assim, eu vou voltar logo, e aí as pessoas falam, mas já faz 2000 anos. Mas é para a experiência de cada um. Porque a pessoa tem a sua experiência de 70, 80, 100 anos, quando muito, e ela dorme no Senhor. E aí ela não vê mais o tempo passar. Ela está lá dormindo, esperando o tempo da história acontecer para que o Senhor Jesus volte. Então nós precisamos ter essa revelação. O que nós estamos fazendo aqui na Terra é ter essa experiência de como é terrível viver sem o governo do Senhor. Porque a própria palavra diz que Satanás é o príncipe desse mundo, é ele que está coordenando o que acontece em todas as sociedades, independente de país, se é de primeiro mundo, de terceiro mundo, é isso que ele faz. Então, depois de toda essa explicação, nós vemos então o Senhor Jesus nos fazendo um convite. Se você está cansado desse mundo, se você está sobrecarregado do jeito que você é tratado, como as pessoas te tratam, por vezes nos humilham, então eu tenho um convite para você. Venha até mim. Você que está cansado e sobrecarregado. E aí o Senhor começa a dar orientações. Então a primeira coisa, você vir até o Senhor Jesus, é de fato dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque eu quero viver no teu reino. Porque no reino dos homens, no reino das trevas, é impossível viver. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer, é vir até o Senhor. Aí vem uma outra revelação que você precisa ter conhecimento. O Senhor Jesus disse, né, que o jugo de quem está cansado e sobrecarregado é um jugo pesado. E aí você precisa entender o que é jugo. Quantos aqui sabem o que é jugo? Então, que bom você não teve que passar sua infância na fazenda, na roça, para saber o que é jugo. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui para você do que é jugo. Na roça, isso, vamos colocar, né, antes da época aí, dos tratores, tinha que plantar. E para plantar, você sabe que você tem que fofar a terra, né? A terra está dura, você tem que deixar a terra fofa para você plantar. Então o que eles pensaram? Eles pegaram 2 boi, vamos imaginar que isso aqui é um boi, isso aqui é outro boi, eles colocaram uma madeira em cima do pescoço do boi, e essa madeira que eles colocaram em cima do pescoço desses 2 bois é o jugo, ou a canga. E aí então o boi vai na frente, atrás vai uma pessoa que nessa madeira aqui tem uma outra madeira que desce, que vem até aqui ao chão, e a pessoa que está aqui controlando isso, ela decide o quanto ela quer fincar essa madeira no chão para fofar a terra. Se ela quer fincar só um pouquinho ou se ela quer fincar essa madeira muito fundo. Então, quanto mais ele afunda essa madeira na terra, mais difícil fica para o boi puxar, mais pesado fica. Mas isso também era usado para puxar carroça. Então eles pegavam 2 bois, colocavam a canga, e aqui ficava a carroça com a carga, e o carroceiro em cima conduzindo os bois com o peso da carroça. Então o que você precisa entender nisso aqui? Que quando o Senhor Jesus está dizendo que você está sob um jugo pesado, Ele está dizendo que você tem uma canga no seu pescoço. Você tem um jugo que você tem que puxar, que você tem que carregar. O grande mistério aqui é você entender que quem é o carroceiro, enquanto você não está no reino de Deus, não é Deus, é o diabo. Entende?
Ele que está conduzindo essa carroça e você que está lá puxando. Então ele não tem amor por você, porque no reino das trevas não tem amor. Ele quer só o seu mal, ele quer que você canse, ele quer que você fique sobrecarregado, porque quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, você não tem condições de tomar boas decisões. Normalmente se toma decisões péssimas e as consequências são desastrosas. E aí então o Senhor Jesus disse, peguem o meu jugo. Peguem o meu jugo. A maior parte das pessoas, elas vêm para Jesus, elas tiram esse jugo do diabo, fica se sentindo leve, porque lógico não está mais sentindo aquele peso, e elas não entendem que elas precisam estar debaixo do jugo do Senhor Jesus. E aí então elas começam a viver do jeito que elas bem entendem. E aí não dá certo. E aí não funcionam. E aí dá errado. E aí de novo a pessoa começa a ficar cansada e sobrecarregada. Porque o texto diz, tomem sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve, mas tem. Agora, o que o texto está dizendo, que você está aí na frente, você é o boi, você está com o seu jugo, mas agora o carroceiro é o Senhor Jesus. E ele vai fazer você andar e levar a carga de acordo com aquilo que você tem condições de suportar. Mas se você não tem esse entendimento que você tem que estar debaixo do jugo do Senhor Jesus, você está errando. É por isso que a outra recomendação do Senhor é: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, meu irmão e minha irmã, a vida cristã é uma bênção? É uma bênção. Mas nós temos um compromisso com o Senhor Jesus. Nós temos uma responsabilidade com o Pai. E nós precisamos fazer a nossa parte. Eu quero lembrar você da oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso está escrito lá: Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então, no céu, a vontade do Senhor não é discutida, ela é cumprida. Agora, na terra, ela não é cumprida. E não é cumprida por quê? Por nós que temos já a nossa experiência de salvação com o Senhor Jesus. Então, nós precisamos aprender do Senhor que nós precisamos entregar a nossa vontade, a vontade do Senhor, para que Ele comece a revelar quais são os planos de Deus para cada um de nós. Então, você precisa ter essa compreensão para que você possa começar a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida por amor de mim, ela vai se salvar. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir-se a si mesmo? Entende? Então, nós precisamos continuar a aprender sobre a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos ter a convicção que nós precisamos estar debaixo do jugo do Senhor Jesus. É um jugo? É um jugo. Mas é um jugo leve, suave, de acordo com a sua capacidade. Agora, se você não entender isso, você vai demorar muito para poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, resumindo, nós temos 3 situações. Você já entrou para o reino de Deus? Seu nome já está escrito no livro da vida? Se já está, glória a Deus. E aí, se você já fez isso, e você me diz: mas eu também ando cansado, sobrecarregado, então a gente precisa ver se você continua aprendendo do Senhor. Porque essa foi a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava cansado de um problema que ele tinha
que ele chamou de espinho na carne. E ele orou ao Senhor e o Senhor disse: eu não vou retirar esse espinho na sua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Trocando isso em miúdos, significa que por vezes nós precisamos ter um espinho na carne para nós não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Você conhece a história de alguém que chegou na igreja, que estava sem dinheiro, devendo, a agiota ameaçando de matar, e aí ele vem para a igreja e começa a pedir oração, e a gente ora e orienta, e aí a pessoa começa a trabalhar e paga as dívidas, e compra um carrinho, não sei o quê. Quando a coisa está boa, ele some e desaparece da igreja. Irmãos, tem tanto caso assim, entende? Então essa pessoa, se ela viver com um apertinho financeiro, vai garantir que ela não vai se perder. E outros em outras áreas. Esse é na área financeira. Outras pessoas são em outras áreas. Então, por vezes o Senhor permite um espinho na carne para que a gente não se esqueça que quem fez na nossa vida, quem nos deu, quem permitiu nós chegarmos onde chegamos, foi o Senhor e não a nossa própria capacidade. Agora, se você ainda não mudou de reino, então a minha sugestão com muito amor é que você decida hoje mudar de reino, entregar a sua vida para o Senhor Jesus, dizer para Ele que você quer ter essa experiência, saber como que é viver sendo governado pelo Senhor, embora nós vamos continuar vivendo nesse mundo tão cruel. Mas nós temos a promessa que um dia o Senhor governará o mundo inteiro e aí as leis dele é que vai prevalecer. Então, se você está cansado, sobrecarregado, essa palavra é para você. E o Evangelho, meu irmão e minha irmã, ele transforma as pessoas. Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E doentes espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E o Senhor está aqui para fazer a diferença na sua vida. Eu quero convidar os irmãos do louvor para voltarem e dizer para você: se você não está contente com aquilo que você está plantando, e consequentemente com aquilo que você está colhendo, você precisa fazer uma reflexão muito simples. Se você quer colher coisas melhores, você precisa plantar coisas melhores. E a partir de hoje, quando você estiver diante de uma luta, diante de uma dificuldade, eu quero que você se lembre de uma coisa. Você pode se sentir enterrado, ou você pode se sentir plantado. Aquilo que está enterrado para ficar enterrado. Mas aquilo que está plantado, está enterrado para, no devido tempo, germinar, brotar, crescer e dar frutos. E por vezes nós confundimos. Às vezes você está numa situação que você está achando que você está enterrada numa situação, mas você não está enterrado, você está sendo apenas plantado pelo Senhor numa nova situação, numa nova circunstância, para que você possa germinar, para que você possa crescer, para que você possa frutificar. Então eu quero convidar você a se levantar, nós vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos orar para que o Senhor traga revelação ao seu coração sobre tudo aquilo que nós falamos, porque hoje pode ser o dia que o Senhor está te plantando para dar frutos e frutos em abundância. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus.
Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus nos disse hoje: venha e veja o que eu posso fazer por você que está cansada, sobrecarregada, oprimida, ansiosa. O profeta Isaías, no capítulo 40, diz: o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa nem se fadiga. Ele faz forte ao que está cansado e multiplica as forças para aquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se você precisa mudar de reino, se você quer ter essa experiência com o Senhor Jesus, eu quero conduzir você numa oração muito curta e muito breve, mas que pode mudar a sua vida se você orar com todo o seu coração. Por favor, feche os seus olhos e repita no seu coração essa oração. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero entrar no seu reino. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude para que eu jamais me desvie dos seus caminhos. Eu oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração tão simples, mas tão poderosa, tenha certeza que o seu nome foi escrito no livro da vida. Um anjo do céu desceu para estar ao seu redor, para te guardar, para te proteger. Você ganhou um novo coração e a partir de hoje você vai ser mais sensível à voz de Deus. Você vai ser capaz de perdoar as pessoas que você precisa perdoar, de pedir perdão para quem você precisa pedir perdão. Você é uma nova pessoa. Mas veja, você não é uma pessoa pronta só porque você fez essa oração. A palavra diz: o Senhor Jesus que começou em nós uma boa obra, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar
até a volta do Senhor Jesus. Então, nós vamos melhorando um pouquinho de cada vez. Hoje você vai ser um pouquinho melhor do que você foi ontem. E assim por diante. Amém? Então, repita comigo. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu posso ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Que isso seja uma verdade na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque uma das promessas do Senhor diz que nós podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos fazer, nós podemos ter, porque o Senhor é que nos orienta. E uma das promessas do Senhor diz que nós vamos ter dinheiro para emprestar para outras pessoas e nós não vamos precisar pedir emprestado. E para isso, meu irmão e minha irmã, passa necessariamente por você ser um bom profissional, uma boa profissional que trabalha melhor do que todas as demais pessoas. E não se preocupe com as críticas, que elas virão. Por que você trabalha tanto? Por que você faz mais do que sua obrigação? Você é boba. Você vai dizer, eu trabalho mais do que a minha obrigação, porque é essa a orientação do Senhor. Que tudo que eu fizer, Ele vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Então eu não vou trabalhar de maneira relaxada para que o Senhor possa me abençoar. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos viu e o Senhor nos criou quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos, Senhor, porque somente o Senhor é que sabe os planos que o Senhor tem para cada um de nós. E eu peço, Pai, que o Senhor comece a revelar aos teus filhos e às tuas filhas parte desse plano que o Senhor tem para cada uma delas, que e sobre todas as coisas, que o teu grande amor, Pai, invada o coração deles, e que eles comecem a perceber que eles não estão sozinhos, que o teu Espírito Santo está falando com eles, orientando, porque eles têm um novo coração. E, Pai, sobre essa semana, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de todo o mal, que o Senhor nos proteja contra a ansiedade, que o Senhor nos proteja contra a depressão, que o Senhor nos proteja contra a síndrome de pânico. Pai, que eles não se sintam sozinhos, carentes, mas que eles possam se sentir alcançados pelo teu amor, pela tua presença, Pai, que eles anseiem estar com o Senhor e que o Senhor, Pai, abra portas de trabalho, abra portas de emprego, abra portas de novos negócios, que o Senhor nos ajude a controlar as finanças, que eles possam, Pai, de fato, viver a tua promessa de ter para emprestar e não precisar pedir emprestado. E também, Pai, sobre aqueles que estão com doenças no corpo, nós clamamos pela tua cura. Ó Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra disse, diga uma palavra e o meu servo será curado. Nós cremos na tua palavra, Pai, mas nós também cremos, Pai, que o Senhor tem planos diferentes para cada um de nós. E se é da tua vontade que por algum motivo que uma doença seja como um espinho na carne, como foi no apóstolo Paulo, Pai, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para que nós não venhamos a murmurar, a nos lamentar e achar que nós estamos abandonados pelo Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós também clamamos pelos nossos familiares que não te conhecem, para que eles tenham um entendimento aberto, para aqueles que estão presos nos vícios, Pai. Oh, em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam alcançados pela tua graça, que haja libertação. Nós repreendemos em nome de Jesus
todo espírito de opressão sobre os nossos familiares, Pai, que eles sejam libertos das drogas, que sejam libertos das bebidas, Pai, que sejam libertos daquilo que não convém e que eles possam também te conhecer como nós te conhecemos. Pai, nós cremos na tua promessa que diz que será salvo nós e a nossa casa. E nós vivemos nessa convicção que o Senhor está nos guardando, nos protegendo e que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E que o teu grande amor, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo esteja sobre o teu povo, hoje, sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tenha um excelente domingo.